atacante Bruno Henrique, do Flamengo, ainda não se manifestou depois de ser indiciado pela Polícia Federal. Pois é, o jogador é suspeito de forçar um cartão amarelo para beneficiar apostadores num jogo de 2023. Daniel Henrique com a gente ao vivo e com essa história que pegou muita gente de surpresa. Daniel, bom dia. Pois é, Sheila, bom dia para vocês aí no estúdio, para quem também está nos acompanhando. Esse lance em questão, investigado pela Polícia Federal e também pelo Ministério Público, é um cartão amarelo recebido por Bruno Henrique aos 50 minutos do segundo tempo de uma partida contra o Santos em novembro de 2023 pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com as investigações, o irmão do jogador, o Vander Nunes Pinto Júnior, fez uma aposta para justamente esse acontecimento do jogo. O inquérito conta com uma troca de mensagens entre os irmãos e aí o Vander pergunta a Bruno Henrique quando ele ia receber o terceiro cartão amarelo, já que ele estava pendurado com 2 cartões, poderia ser suspenso ao receber o terceiro, e ele pergunta quando isso ia acontecer através ali do planejamento do clube. E aí o jogador responde que seria contra o Santos, nessa partida contra o time paulista. Bom, Bruno Henrique e o irmão foram indiciados pela Polícia Federal na Lei Geral do Esporte e por também estelionato. O Flamengo diz que ainda não foi comunicado oficialmente sobre o indiciamento, mas que tem um compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo e defendendo também a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência. Defesa do jogador diz que não vai se manifestar sobre o assunto por enquanto, pessoal. É triste, né? É triste. Grave, Você né? vê um jogador de altíssimo nível, jogando no elenco de altíssimo nível, sendo muitíssimo bem remunerado para isso, né? Tendo a vida dos sonhos de qualquer garoto, de qualquer garota. Atentar contra o esporte. Né? Nada pior do que um atleta que não respeita o esporte. O esporte que o deu fama, que o deu dinheiro, que garantiu o seu sustento e de sua família pelas próximas gerações, atacando esse esporte que tanto amamos. É um crime, uma né? atitude desprezível, além de um crime. Lei Geral do Esporte. Ele Não- pode ser preso por isso. Ele pode ser preso, mas antes ele precisa ser eliminado do esporte. Isso não é suspensão, isso não é gancho, isso não é punição administrativa, isso é eliminar essa figura do esporte. Se ficar comprovado, e aparentemente é isso mesmo, né? As trocas de mensagens são escandalosas, né? Entre ele e o irmão. Aquilo é o que o Boixá chamava de batom na cueca, é o cano fumegante, né? É a arma que é encontrada com as suas digitais. É impossível você argumentar que aquilo não é uma combinação entre duas partes. Porque quando acontecem episódios assim, ou lances desse tipo, que geram muita dúvida, a gente fica tentando falar, não é possível, né? Não é possível que um jogador profissional seja capaz disso. A gente fica desacreditando da possibilidade. Cara, e aí quando vem todo o material, e o material robusto das conversas e tal, você fala, não, é possível sim, os caras fazem isso. Fazem. Né? Ele fez, Paquetá talvez tenha feito, Luiz Henrique talvez tenha feito, todos jogadores selecionáveis, todos jogadores milionários, né, que tiveram no esporte a saída para uma infância difícil, e o agradecimento que eles dão ao futebol é esse. Acabar com a credibilidade do esporte mais popular do mundo. Lamentável, criminoso, deplorável, desprezível. Esses caras têm que ser extirpados do futebol. Farão falta em campo, infelizmente. Mas são caráteres que não farão falta nenhuma a nós. Aqui na Band News FM, o comentarista e jogador Cicinho lamentou, obviamente, né, que um atleta de elite do futebol brasileiro esteja sendo investigado por fraude em apostas esportivas. Na avaliação do Cicinho, esse episódio pode abalar a relação do jogador com os companheiros de elenco, justamente pelo fato de Bruno Henrique ser um dos líderes do time dentro e fora do campo. E entra também, Marcelo, a questão do vestiário. O Bruno Henrique é um dos capitães do Flamengo. Jogador fundamental. Exatamente. E como fica, né, a imagem dele dentro do vestiário? Eu falo como ex-atleta. Se eu tenho um capitão que faz algo assim, poxa, ele não vai me transmitir nunca mais confiança. Entendeu? Por mais que ele seja gente fina, tal, mas o cara, em momento algum, ele tá pensando na equipe. E durante o programa Band News na área, o Cicinho revelou ainda que anos depois de ter deixado os gramados, ele recebeu e negou uma possível proposta para fazer intermediação em um esquema de apostas.
Eu recebi uma mensagem de um rapaz que se identificava e depois ele apagou o nome, né? Se identificava como Márcio, que era do interior de Goiás, tal. Ele falou: olha, como você tem entrada no São Paulo, eu preciso de 5 jogadores titulares absoluto que a gente consiga falar com ele para tomar cartão amarelo. Nem tinha esse boom de aposta. Aí eu peguei e falei assim: mas como? Primeiro, como que você conseguiu meu telefone? Ele falou assim: não, é porque nós temos amigo em comum. Eu falei: ó, mas se eu ligar pro cara e pedir pra tomar cartão amarelo, é antiético isso, não faz parte do futebol. O cara apagou todas as mensagens. Olha Nossa, isso, que cara. grave Olha demais, essa abordagem. né? Pois é, deve acontecer o tempo todo. E agora ainda mais, né? Como eu disse o Cicinho, com esse boom de apostas, pode estar acontecendo bastante. E agora que a gente está sabendo que isso acontece. Olha aqui, Fernando Quer escreve: incrível ver você, um jornalista, desrespeitando o princípio democrático da presunção da inocência e do respeito ao devido processo legal para condenar suspeitos acusados de crime sumariamente. Péssimo exemplo. Ô Fernando, esses jogadores serão presos, eventualmente, se condenados. Agora, nós, para concluirmos que o crime aconteceu, não precisamos necessariamente do julgamento. Se nós vemos na nossa frente uma pessoa apontando uma arma para outra e atirando, a presunção de inocência existe até que ela seja julgada. Nós não podemos chamá-la de assassino aqui no ar. Mas nós vimos que ela cometeu o crime. Nós vimos as mensagens entre o jogador e o seu irmão. Nós vimos a maneira como ele tomou o cartão amarelo exatamente no horário previsto. Né? É suficiente para que tiremos as nossas conclusões, qualquer um que tenha olhos para ver. Né? Aí a questão da condenação pela justiça não é conosco. Aí é com os magistrados, aí é com os tribunais, mas o crime ao futebol foi cometido diante dos nossos olhos. E a gente não precisa, nesse caso, de um tribunal para ver o que aconteceu bem ali na nossa frente.